9h15 em Orlândia, 9h15. E ainda dentro aqui do Jornal da Cidade, deixa eu trazer mais uma vez a participação do companheiro Sérgio Maia. Um abraço, Sérgio, bom dia. Muito bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da URC. Eu vou conversar agora com Saulo Maia, meu filho, casado, morando hoje nos Estados Unidos. E nós vamos falar um pouco a respeito da crise global do coronavírus. Para iniciar a conversa, Saulo, eu gostaria que você identificasse primeiramente a cidade e o estado que você mora e falar um pouco para a gente como que está a situação do comércio. Está tudo fechado ou está fechado parcialmente, abrindo algumas lojas, como é o caso aqui do Brasil? Como que está isso, Saulo? Bom dia. Bom dia aos ouvintes nessa manhã. É um grande prazer estar falando com vocês, com a minha cidade natal. Então, hoje estou morando na cidade de Kingwood, no estado do Texas, ao norte da grande metrópole de Houston. Então, provavelmente Houston seja mais conhecido ao ouvinte brasileiro. Esse é o local onde a gente mora hoje. E essa pergunta, ela realmente é uma pergunta relativa, porque difere onde você mora no país. Vários locais diferentes nos Estados Unidos têm tido decisões diferentes. Por exemplo, eu tenho amigos no estado de Kentucky, onde muitas das lojas e comércios não fecharam ainda. Tenho amigos que trabalham com vendas, amigos que trabalham em escritórios, e muitos desses locais ainda não fecharam. Provavelmente baseado na quantidade de infectados no estado. Então, depende nisso, também depende na quantidade de leis que foram impostas baseado no próprio governador e naqueles que estão responsáveis por aquele devido estado. Agora, no meu caso, no estado do Texas, tem realmente, pelo menos na região de Houston, tem havido mais restrições. E para falar como um negócio relativo mesmo, no próprio estado do Texas tem diferenças também. Eu tenho um amigo, por exemplo, que mora em San Antonio, que também é no estado do Texas, que lá não há tantas restrições como há aqui na região de Houston. Já onde eu moro, na região de Houston, está um pouco mais restrito. Provavelmente porque Houston é uma metrópole gigante, é a terceira maior cidade de população no país. Então, provavelmente por essa questão, as restrições são maiores. Então, todos os comércios que não são essenciais se fecharam nesse momento. Somente aqueles comércios que são essenciais estão ainda abertos, como, por exemplo, o mercado ou os hospitais. Eu não sei como é no Brasil, se eles se incorporaram ao método de restaurantes fast food, que você tem a possibilidade de dirigir em volta do restaurante e pegar a sua comida e pagar lá mesmo no cantinho ali na janela. Esse método é chamado drive-thru. Você dirige, né, através ali do lado e passa e pega a comida. Então, os fast foods, que tecnicamente não é um restaurante, ainda estão abertos, porque isso não tem uma necessidade de uma aglomeração de pessoas. Então, não tem restrições, pelo menos no momento. É claro, o restaurante em si, onde você entra e tem várias pessoas. Nesse caso, no país inteiro já foram fechados, né? Claro, todo tipo de lugar onde tem um máximo de pessoas de 10, talvez, total, eles não permitem mais, e isso é nacional. Agora, lojas e comércios que não são essenciais como esses mencionados, eles foram completamente fechados e, pelo menos ao dia de hoje, não me parece que a coisa vai mudar por enquanto. Na questão das aulas nas escolas e faculdades, aqui no Brasil estão suspensas as aulas, né? Algumas escolas optaram em fazer aulas no formato videoconferência e ainda não há uma previsão do retorno às aulas. Como que está aí, Saulo? A questão das aulas e escolas, ela novamente volta ao fato de que isso necessita uma aglomeração de pessoas. Então, novamente, é uma coisa que globalmente, não somente nacionalmente, mas eu tenho certeza que no mundo inteiro tem sido evitado e proibido, né? Então, assim como no Brasil, todos os métodos de escola e universidades têm passado para ser feito de casa, da sua própria casa, do seu próprio
escritório, ou os próprios professores se reúnem nos seus próprios escritórios para fazer as videoaulas. Agora, vale a pena mencionar que o calendário americano é diferente do calendário brasileiro. A gente tem as férias principais aqui no verão. E aqui no hemisfério norte, o verão acontece no meio do ano. Então, a gente já estava bem próximo das férias, o que facilitou um pouco a questão, o processo escolar aqui, né? A gente estava para terminar já o ano letivo quando o Covid-19 começou a ficar mais difícil, né? Então, o término do semestre foi transferido para o método online, mas novamente já estávamos próximos de terminar o semestre. Então, basicamente, foi só mesmo as provas finais e os trabalhos finais que estávamos já terminando. Saulo, e dentro dessa medida chamada de quarentena, existe já uma previsão da volta do funcionamento do comércio e também das atividades normais dos cidadãos? Essa é a grande pergunta que todo mundo está se perguntando, que os políticos têm tentado responder, os econômicos têm tentado responder, mas que realmente é muito difícil fazer uma previsão que tem como base evidências ou razões que suportem ela, porque é difícil até mesmo saber qual a direção que a gente está indo, é difícil saber as informações que a gente recebe da origem do próprio vírus da China, se realmente são fatos, são verídicos ou não. A gente sabe que o Covid-19 se originou na China, mas o governo chinês cobriu essa verdade sobre o vírus por meses, o que levou ao espalho da doença muito rápido. Eles se recusaram também a receber ajuda para manter o vírus confinado, restrito naquele próprio local. Eles falharam para colocar fronteiras, né, para bloquear a saída e entrada de pessoas, o que fez com que o vírus se espalhasse rápido. Eles até mesmo silenciaram os meios de comunicação que estavam tentando mostrar ao mundo a realidade do vírus, que já havia começado desde novembro do ano passado. E as restrições são imensas, eles não têm o direito de ter o próprio Facebook, eles não têm direito de se comunicar de uma forma livre com alguém que está fora do país, estão sempre sendo observados e assistidos pelo governo. E também tem o fato de que o próprio governo ainda está mentindo sobre o número de mortes no país. Isso é um fato porque você vê representantes de nações diferentes, de partidos políticos diferentes, têm passado essa notícia para a gente. Então, por que isso tudo é importante saber? Porque é difícil saber onde a gente está indo. É difícil saber se foi intencional que eles produziram esse vírus. É difícil saber se tem mais para vir. O médico americano disse que o Covid-19 é apenas uma versão do corona, e existem vários, tanto é que por isso o número 19. Então é difícil ter uma boa previsão de onde ou quando as coisas vão começar a melhorar. E existe alguma restrição para dirigir nas ruas, se locomover a pé ou de veículo? Como que funciona? Sim, com certeza, e essa restrição de trânsito, ela varia. Cada lugar que você for, cada cidade, cada estado vai ter restrições diferentes. Por exemplo, ao estado de Kentucky, onde eu morava, o governador acabou de colocar uma lei que você não pode sair do estado. Se você sair do estado, você vai ter que ficar em quarentena, em observação por 14 dias. Então, fecharam todas as pistas e não te dão a liberdade de você sair do estado. Já onde eu moro, as restrições são ainda maiores. Como eu disse, você não pode nem dirigir para a cidade de Houston, a metrópole, se você não tiver uma permit especial, que é uma placa que eles te dão, que te permitem você dirigir, provavelmente se você faz parte de um hospital ou de um mercado. Então eles vão te dar essa permit. No caso da minha esposa, como ela trabalha no hospital, ela tem essa possibilidade de dirigir para a cidade de Houston, mas em vários locais eles não estão deixando mais você sequer passar de uma pista para outra. Então, isso é uma coisa que varia de lugar para lugar. Aí na cidade que você mora, Saulo, o governo já está assim atuando no sentido de ajudar a população com comida, com suprimentos, com dinheiro ou de alguma forma? Referindo à questão financeira, sim.
houve uma concordância entre tanto a parte republicana quanto a parte democrática de o presidente Trump tá ajudando a população financeiramente. Então ele já assinou o cheque que vai cair diretamente na conta de todos aqueles que pagam as suas taxas, né, os seus impostos. Então isso realmente é algo que todo cidadão ou aquele que está aqui legalmente e paga suas taxas e impostos, ele realmente vai receber essa ajuda do governo. Isso é algo que não está saindo do próprio bolso do cidadão. Também eles estão procurando investir na questão da cura dessa doença, né? Eu estava ouvindo hoje uma entrevista com o chefe do gabinete da saúde dos Estados Unidos, o Dr. Ingraham, e ele estava falando que aquele remédio que provavelmente o nome já ficou conhecido no mundo inteiro, o Hydroxychloroquine, ele realmente está funcionando bem, e ele realmente ousou dizer que esse pode ser o começo do final da pandemia, né? A maioria dos casos dos pacientes testados, nenhum paciente com menos de 60 anos teve sérios problemas. Se o paciente for jovem e não ter diabetes, e não ter pré-diabetes, e não ter um IMC alto, existem mínimas chances de ter nenhum problema sério. Então, foi uma declaração bastante otimista. E é claro, o governo tem buscado o máximo que for a investir, procurar uma cura, não somente pelo próprio país, mas pelo mundo inteiro, é claro. Então, o governo tem trabalhado nesse aspecto também. E eu sei que às vezes muitas pessoas possam estar pensando nesse momento, né? É um momento de desespero, de incerteza, né? A gente não sabe quais vão ser os próximos passos. É um momento de tristeza, de fato. Muitas pessoas que já morreram, né, no próprio Estados Unidos, já estamos alcançando as 5 mil pessoas, e às vezes muitos de nós estamos pensando que no meio de tudo isso, a única coisa que podemos concluir é tragédia. Mas nem tudo, de fato, tem sido tragédia. Eu tenho certeza que esse é o momento que existem algumas coisas boas que acontecem no meio dos piores momentos que o ser humano tem enfrentado. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, muitas clínicas de abortos foram forçadas a serem fechadas. Por exemplo, no próprio estado do Texas, uma clínica específica que é chamada Planned Parenthood, ela foi fechada desde terça-feira, e só desde terça-feira até hoje já cancelaram 261 abortos de bebês, né? Que obviamente são vidas e têm todo o direito da vida. Então é um momento de paz, é um momento de saber que a gente tem essa possibilidade desses 261 bebês de um dia se nascerem, e a gente refletir no fato de que se o corona não tivesse acontecido, esses bebês jamais teriam nascido. E vale a pena dizer que esses 261 bebês são apenas de uma clínica específica, de apenas uma cidade, um estado específico. Agora, se colocar em conta todas as clínicas em todo o mundo que fazem abortos e que estão sendo forçados a se fecharem, seria uma quantidade imensa de vidas que estão sendo salvas por conta do corona. Então, se você colocar coisas em perspectiva, nem tudo no meio dessa crise tem sido ruim. Embora a gente tenha visto muita gente sofrer e muitas pessoas morrerem até, ao mesmo tempo a gente tem visto muitas vidas sendo preservadas no ventre de muitas mães. Ok, muito obrigado, Saulo, pela entrevista. Um abraço a você, um abraço a Naive, e dizer para você que nós estamos com muita saudade. Um beijo no coração. Até mais. Obrigado também, eu agradeço a oportunidade de estar representando aí a minha cidade aqui e estar podendo ajudar, compartilhando um pouco do que a gente tem passado aqui também. É um prazer meu sempre estar falando com o povo da minha cidade, e um grande abraço a vocês todos, e que Deus os guarde e abençoe.